O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar a contribuição sindical obrigatória. E para entender melhor essa medida, nós vamos conversar agora com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Eduardo, obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Como é que o seu partido, o Partido Novo, se posiciona com essa maioria aí no Supremo com a volta do imposto sindical? Boa noite para você. Boa noite, Bruno. Nós entendemos que essa decisão é um absurdo, é absolutamente lamentável. Vamos lembrar que na reforma trabalhista de 2017, o imposto sindical foi extinto pelo Congresso Nacional. Inclusive, a própria reforma trabalhista teve o aval do Supremo Tribunal Federal à época. Então é muito estranho que eles tenham revisto esse posicionamento por parte da Suprema Corte do nosso país. Lembrando que o Brasil já é o país no mundo com o maior número de sindicatos, mais de 90% dos sindicatos do mundo estão no Brasil. Isso aconteceu principalmente em função da contribuição obrigatória, da contribuição compulsória que está retornando agora por parte dos funcionários, dos trabalhadores, desde a década de 40, e isso teve um impacto muito grande com a reforma trabalhista, quando ele foi extinto. Praticamente 90% dos recursos, mais de 90% dos recursos dos sindicatos acabaram indo embora, porque os trabalhadores não viam valor, não viam valor nos sindicatos para que pudessem contribuir voluntariamente. Então, nós do Novo, que defendemos sempre a liberdade para trabalhar e empreender, somos absolutamente contra essa decisão, ficamos extremamente preocupados com os rumos que o Supremo tem tomado nos últimos tempos. Na verdade, Eduardo, é muito maior do que era no passado, 2, 3 vezes mais. Se no passado era descontado apenas um dia no ano do trabalhador, de um dia de trabalho do trabalhador, agora é 1%, ou seja, é 3 vezes mais que seria pago, Você não acha que com essa sua resposta e com esse aumento aí do imposto sindical, do que está sendo proposto, não é uma agressão ao trabalhador brasileiro? Não só ao trabalhador brasileiro, que já se posicionou de forma quase unânime com relação à questão contrária a essa contribuição obrigatória, mas como também uma ofensa ao Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, eleito pelo povo, decidiu pelo fim do imposto obrigatório, E nós ainda precisamos entender como vai ser o acórdão final, porque a votação não acabou, mas tudo indica que, inclusive, o próprio valor da contribuição vai ter que ser definido em assembleia, o que ainda é muito mais preocupante, porque geralmente os sindicatos costumam criar todas as dificuldades possíveis para que os trabalhadores participem e deem voz e votem nessas assembleias. Inclusive, não ficou claro se você precisa ser sindicalizado para votar, Então tem muitas inseguranças a partir dessa decisão, e não sabemos, inclusive, se vai ser possível cobrar retroativo aos últimos anos, Imagina a confusão jurídica que isso não vai causar com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, de fato, concordo, é uma ofensa ao Congresso Nacional, mas especialmente aos trabalhadores que, ao não contribuir de forma voluntária, quando ele foi permitido, depois da reforma trabalhista, mostraram que não vem valor algum nos sindicatos da forma como eles estão instituídos hoje. Eduardo, nós estamos ao vivo com a nossa repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, que tem uma pergunta para você. Boa noite, presidente. Tire uma dúvida, por favor. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, consta que o trabalhador tem que ter o direito, tem que ser dado ao trabalhador o direito de se opor a essa contribuição assistencial, que, segundo a própria decisão do Supremo e o sindicato, seria para custear as custas, os custos ali com as negociações coletivas. O senhor acredita que haveria uma forma do trabalhador se opor a essa decisão? Que isso seria uma regulamentação que pode ser feito mais para frente pelo Congresso Nacional? Luciana, e sim, nós já estamos estudando quais seriam as melhores maneiras para facilitar essa decisão, essa opção do trabalhador, porque, como eu disse, na prática o que acontece é que os sindicatos costumam criar as maiores dificuldades possíveis para a pessoa se abster, optar por não fazer esse pagamento. Muitas vezes você tem que escrever uma carta de próprio punho, entregar
na mão do presidente do sindicato que você nunca consegue encontrar, né? Então o trabalhador às vezes perde 2, 3 dias de trabalho para conseguir encontrar a pessoa responsável, enfim, como eu disse, criam-se dificuldades para que isso não seja possível a ponto do próprio trabalhador desistir, né? E no fim optar por acabar pagando para não perder, enfim, dias de trabalho, nem se prejudicar mais. Então nós vamos avaliar junto ao Congresso Nacional se, em alguma maneira, via e-social ou um outro mecanismo que dê toda a facilidade possível, né, para o trabalhador não contribuir caso não seja do seu interesse, né? Nós, como eu disse, nós somos o Partido da Liberdade, nós defendemos que se você julga que vê valor, você tem todo o direito de contribuir para o sindicato, o que nós somos contrários pela obrigação dessa contribuição. Luciana, tem mais uma pergunta de Brasília, né, Luciana? Tenho sim. Na semana que vem, no dia 5, tem uma reunião em São Paulo entre os sindicatos dos patrões e dos trabalhadores, exatamente para discutir esse assunto. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele defende a necessidade da criação dessa ajuda, né, assistencial, mas diz que a decisão final será do Congresso Nacional. Só acredita que tem clima no Congresso para aprovar a volta de mais essa contribuição? No Congresso Nacional, definitivamente não, e eu entendo que é por isso que esse tema avançou com toda a celeridade no Supremo Tribunal Federal, e é uma coisa bastante preocupante, porque ao longo dos últimos meses nós estamos acompanhando decisões sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, matérias sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, que deveriam ser decididas no Congresso, né, e que certamente não passariam no Congresso, porque como representantes da população eles naturalmente são contrários, ou representam vontades contrárias a essas que estão sendo definidas, né? Então, marco temporal, descriminalização das drogas, e agora o imposto sindical e tantas outras que podem vir a entrar em pauta, que fica até curioso, né? Porque que são pautas, inclusive, alinhadas hoje com o atual governo federal, que não consegue aprovar as suas matérias no Congresso Nacional, mas, coincidentemente, tem matérias alinhadas ao seu pensamento sendo discutidas e aprovadas no Supremo Tribunal Federal. Então, isso não me parece muito democrático, acho que acende um sinal de alerta a todos os brasileiros, mas nós, como um partido novo que sempre defendeu as instituições, muito preocupado com a democracia, com a liberdade, especialmente com a separação dos poderes, vamos continuar vigilantes e buscando alternativas para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso ambiente institucional. Presidente, nós estamos ao vivo também com o comentarista Carlo Cauti, que também tem uma pergunta para você. Boa noite, presidente. Presidente, em 2017, que é o mesmo ano da reforma trabalhista, foi aprovada no Congresso a famosa PEC da vaquejada, né? Que foi uma PEC que colocou na Constituição a vaquejada, que é uma festa popular do Ceará, que foi criada após o Supremo Tribunal Federal declarar a vaquejada ilegal. Ora, é um absurdo a decisão do Supremo, que foi seguida por um absurdo que colocava vaquejada na Constituição Federal. Mas, de fato, não seria necessário para o Congresso responder também a essa volta do imposto sindical de um jeito completamente antidemocrático, porque, como o senhor bem lembrou, o Congresso decidiu abrogar o imposto sindical e não é o Supremo que pode reintroduzi-lo, atropelando, de fato, o Congresso? Não seria, então, não seria, então, uma opção para o Congresso criar uma PEC contra o imposto sindical obrigatório e teria, eventualmente, na sua opinião, os números necessários? Eventualmente, o Partido Novo poderia encabeçar esta PEC para proibir a volta do imposto sindical? Boa noite, Carlos. Eu também compartilho dessa mesma preocupação de nós ficarmos constitucionalizando absolutamente tudo, mas isso, na verdade, é um sintoma da falta de harmonia entre os poderes e da falta de percepção a respeito dos poderes de até onde eles devem e podem ir. E esse é mais um caso. Então, eu defendo, sim, que o Congresso dê uma resposta contundente, como deveria dar em outras questões, em especial no marco temporal, que tem avançado. A descriminalização das drogas me parece uma certa letargia por parte do Congresso Nacional para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, mas mais urgentemente agora com relação ao imposto sindical, para que se de fato coloque, né, as cartas da mesa e mostre que os representantes que estão para legislar, responsáveis por legislar, na verdade, são os membros do Congresso Nacional. Se vai ser via uma PEC, se vai ser via lei ordinária, vai depender muito ali da análise que o nosso grupo já está fazendo. Os nossos deputados já estão estudando essas alternativas, né, mas eu entendo que é urgente e necessário que o Congresso Nacional dê essa resposta para a sociedade. Carlos, você tem mais uma pergunta, né?
Política política, presidente, também é uma questão bem pragmática, até um pouco maquiavélica. Se o imposto sindical voltar, quem serão atingidos serão os trabalhadores com carteira assinada, e quem vai pagar mais, em proporção, serão os trabalhadores com salário mais baixo, vai pesar mais proporcionalmente na vida deles, né? Esse seria, entre aspas, o público cativo do PT, o eleitorado cativo do PT. Então, eles com certeza não vão gostar muito dessa novidade e o PT vai se dar muito mal nas próximas eleições, porque isso vai ser lembrado na pele, no lerite dessas pessoas. Por que, então, que a oposição tem que salvar o governo dessa possível perda de votos? Por que não deixar, então, voltar o imposto sindical? Deixa ser aplicado nas carteiras, né, nos olerites das carteiras assinadas, dos trabalhadores não sindicalizados, e depois nós vemos nas urnas daqui 1 ano e meio ou daqui 3 anos e meio. Eu compreendo perfeitamente como uma estratégia pragmática, né? O próprio Napoleão Bonaparte dizia, né, que nunca interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo um erro. Mas nós, do Novo, temos um compromisso com a sociedade, um compromisso em defender as liberdades, defender o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro do trabalhador. E nós vamos honrar esse compromisso até o último momento, né? Entendemos que precisamos alertar a sociedade, vamos brigar na arena que for necessária, no Congresso, no Supremo, se for o caso também, para conseguir conquistar e defender essas liberdades. E sim, né, o que o PT tem feito através desses movimentos, através do próprio ministro do Trabalho, que desde sempre, desde quando assumiu, fala no retorno do imposto sindical, é fortalecer os sindicatos, que é o berço do PT, né, é um braço político, muitas vezes, do PT, né, isso não é segredo para ninguém. Como eu disse, o Brasil tem mais de 13 mil sindicatos, só para ordem de comparação. Os Estados Unidos têm 130 sindicatos, como eu disse, mais de 90% dos sindicatos do mundo estão no Brasil. Nós temos uma aberração, inclusive, que é o sindicato dos funcionários de sindicatos. E tudo isso só existe por causa da contribuição obrigatória, né? O dinheiro fácil vindo, pago pelo trabalhador honesto, através, antigamente, um dia do seu trabalho, agora a gente nem sabe quanto vai ser, né? Porque vai ser acabar sendo definido em assembleia. Então, o Novo, com esse seu compromisso de defender a liberdade, nós vamos brigar até o último momento, mas entendo que sim, se não for possível, se nós sofremos uma derrota, eu acho que quem vai sofrer mais com isso politicamente, sem sombra de dúvida, é o PT. Bem, nós conversamos com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, Bruno. Uma boa noite.